Olá, boa tarde, beijo no coração. A paz seja com todos vocês de vários lugares, de várias religiões, não importa, o importante é que você venha ouvir a palavra de Deus. Nessa tarde eu quero deixar mais uma porção da palavra de Deus para entendimento do seu coração, tá bom? E para o seu entendimento também na sua mente. Vamos ler a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí, se você não tiver, você escuta, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Mas antes da gente ler, quero falar para você, deixa aí o seu like, tá? O seu joinha, compartilhe também, faça seus comentários, o que você acha a respeito dessa palavra, qual a sua opinião, porque eu sei que cada um tem opinião e eu respeito a opinião de todas as pessoas. Eu vou dar aqui a minha opinião sobre essa palavra, mas você pode deixar aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Vamos ler? 2 Coríntios 3, 6 diz assim: a qual nos fez também capazes de sermos do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Glória a Deus, né? É um assunto um pouquinho sério, cada pessoa tem uma maneira diferente de interpretar essa palavra. Tem pessoas que interpretam assim, porque se estudar muito teologia, se estudar muita palavra, a pessoa vai se tornar um crente frio, né? Não pode ficar só estudando não, né? Tem algumas denominações que ensinam isso, que o crente não pode estudar a Bíblia, senão ele vai ficar espiritualmente uma pessoa fria, tal, não vai crer em Deus. Tem outros que falam que fica meio lelé da cabeça. Deixa eu ver cada assunto que as pessoas falam sobre isso. Aí muitos usam esse versículo para falar, tá vendo? Não precisa estudar não, a palavra de Deus está falando que a letra mata e o espírito vivifica, quer dizer, tem que ter uma vida espiritual, não precisa ler a Bíblia não. Para que ficar estudando Bíblia, né? Para que Bíblia toda hora, todo dia? Vai ficar doido, né? Ninguém nunca vai saber de tudo. Para quê? Para que ficar ali? Não, tem que acreditar só no Espírito. Então cada pessoa interpreta de uma maneira. Eu já vi várias pessoas falar sobre esse texto aqui de várias formas. Eu já entendo de uma forma bem diferente. É o que eu falei, cada um tem a sua opinião. Não existe nada na palavra de Deus que venha impedir de você estudar. Ao contrário, Jesus até falou que o meu povo erra por não conhecer a minha palavra, né? Então, muitas vezes, há muitos erros em cima dos nossos púlpitos das igrejas, porque às vezes a pessoa sobe lá, não sabe o que está pregando, o que está falando, fala bobeira lá em cima, e as pessoas acabam acreditando. Eu já ouvi cada coisa que você nem imagina. Então, precisa ter a palavra, na minha opinião, é claro que precisa ter a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, você não vai ter conhecimento. Como você vai passar um conhecimento da palavra de Deus para outra pessoa se você não tem? Né? Como é que você vai se defender no dia mal, né? Quando a luta vir, se você não tem um alicerce? A palavra de Deus é como um alicerce, né? É como Jesus falou sobre os dois alicerces. Aquele homem que fez a sua casa na beira do mar. As ondas veio e derrubou aquela casa, porque ela não tinha alicerce. E aquele homem que construiu a casa na rocha teve alicerce, então a casa não caiu quando veio a tempestade. Então é assim, a palavra de Deus é um alicerce que sustenta a nossa alma para a gente não cair, para a gente não desistir, né? Não ficar fraco espiritualmente. Então a palavra de Deus ela é essencial. Você que é teólogo, que dá estudo de teologia, tá certo, aprende mesmo a palavra, ensina mesmo. A palavra de Deus ela é o alimento da alma, né? Mas o que eu quero dizer aqui vamos ler também em João 6, capítulo 6, versículos 63 e 64. Vamos ver lá o que está escrito? Já deixei marcado aqui, ó. João 6, 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então a palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus não é como um livro qualquer que você lê e fica por isso mesmo, não. Ela se renova a cada dia, então ela é vida. Por que ela se renova a cada dia? Cada dia que você lê um versículo desse aqui, quando for no outro dia, aquele versículo é diferente, vai te mostrar um outro ângulo, uma outra forma de entendimento. Por quê? Porque ela é uma palavra viva. A palavra que é viva, ela é assim, ela age desta forma, né? E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, o que significa o sentido? A letra mata. A expressão significa que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Ninguém consegue cumprir as leis de Deus perfeitamente. Precisamos de Jesus. Ninguém consegue cumprir a lei. A lei de Moisés, na verdade, ninguém cumpriu como se deveria. Porque a lei é perfeita, mas o homem é imperfeito. Então a gente precisa de Jesus para cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Então a gente tem que estudar a palavra de Deus, a gente tem que viver a palavra de Deus, porque ela é vida. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer aqui, vamos continuar estudando a palavra? Vamos. Vamos continuar aprendendo? Vamos. Inclusive eu também já tive curso de teologia, já estudei muito escola dominical, né? Já fiz cursos por correspondência, também congreguei numa congregação que foi uns 2, 3 anos, né? A gente ganhava de graça até a apostila para estudar, do Gênesis até o Apocalipse. Então, assim, foi algo maravilhoso na minha vida, aprendi muito. Então, é muito bom aprender a palavra de Deus. Só que eu quero deixar uma hipótese aqui para você, o seguinte, o que está acontecendo. Só que a gente está vendo, principalmente eu tenho visto, não sei você, mas a gente está vendo esses dias que por causa de muito estudo, é como o rei Salomão falou, né? Por muito estudo também é vaidade, né? Você cansa e às vezes não tem espiritualidade. Você tem que aprender a palavra, você tem que estudar a palavra ou ensinar a palavra, é maravilhoso. Estuda teologia, continua estudando. Mas uma coisa eu falo, não perda a essência, a unção espiritual. Essa palavra, ela não pode ficar só aqui, ela tem que entrar dentro de você, na sua mente. E ela tem que dar vida, ela tem que dar vida em você. Porque ela é uma palavra espiritual. Então você tem que alimentar o teu espírito dela, mas você também tem que ter vida espiritual. Porque não adianta falar assim, ó, a palavra de Deus fala que eu tenho que receber o batismo com o Espírito Santo, que eu tenho que receber o Espírito Santo na minha vida. Aí você fica 10 anos dentro da igreja e nunca recebeu o Espírito Santo. Você cansa de ler, ó, é um exemplo que eu estou dando. Você cansa de ler, mas 10 anos e não recebeu o Espírito Santo ainda. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Então, a palavra não está gerando vida em você. Então, você tem que começar a orar, a jejuar, a se humilhar diante de Deus, deixar talvez algum vício que está empatando, alguma coisa que está, alguma mágoa, alguma coisa do passado que está te segurando, ou medo. Tem gente que não recebe batismo do Espírito Santo porque tem medo de falar em línguas, porque acha que não sabe o que vai falar. Às vezes um medo, entendeu? Então, às vezes você vai na igreja, você ouve a palavra, mas ela não está agindo como tem que agir na sua vida. Por quê? Porque você não dá lugar. Você não busca. Então não adianta você aprender, teologia, vamos ler a Bíblia, vamos estudar isso, aquilo, se você não tiver, se você não fizer com que essa palavra traga vida para a sua vida espiritual. Ou você viva ela, você está entendendo? Espiritualmente. Se você não viver ela espiritualmente, não adianta, é em vão. Então é muita coisa, tem muitos teólogos por aí, que eles o quê? Eles ensinam a palavra, mas estão frios, entendeu? Eles não sentem a unção do Espírito na vida deles. Eles ensinam, falam, mas você vê que são pessoas frias. Tem muita gente que está estudando teologia que está assim. Não que seja errado estudar, não. Tem que estudar mesmo. Mas é porque a pessoa não pega aquilo que ela está estudando e vive.
Entendeu? Ela não procura ter uma vida constante em oração, em jejum espiritualmente. Então é em vão. A pessoa precisa aprender a palavra, mas também precisa se encher do Espírito, precisa orar, precisa buscar os dons espirituais. Igual a Bíblia fala dos dons espirituais, mas a pessoa não ora para Deus dar os dons espirituais, então ela fica ali a palavra. Não, para ela entrar em você, você tem que buscar para você receber aqueles dons que está escrito ali na Bíblia. Você está entendendo? Então é assim. Quero falar para você nessa tarde, busque. Aprenda a palavra de Deus, mas também dê lugar ao Espírito Santo. Não vai para a igreja, não fica lá, a palavra é maravilhosa, mas fica lá parado. Não abre a boca para dar um glória a Deus, um aleluia. Só fica lá, só digerindo, mas não se abre para aquela unção. Não se abre para que o Espírito venha agir com vida, entendeu? Com dons, com batismo, com transformação na sua vida. Então não adianta nada você estudar e não viver. Então, não usufruir daquilo que a palavra está prometendo para você. Você está entendendo? Então, busque a unção do Espírito. Tenha a palavra, mas também tenha a unção na tua vida. Aprenda a palavra de Deus, mas também se enche do Espírito Santo. Se a palavra fala que eu tenho que falar em línguas, profetizar, ter visão, então por que eu não busco isso? Tenho que buscar isso. A palavra fala que eu tenho que me encher do Espírito, então por que eu não me encho? Eu tenho que me encher. Então não seja apenas um estudante da Bíblia, mas seja cheio do Espírito Santo também, na qual a Bíblia ensina. Faça com que essa palavra seja vida na sua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas vão para a igreja e saem do mesmo jeito, não sente nada. Por quê? Porque não deu lugar para que a palavra entrasse em sua mente, seu coração e vivificasse a sua vida espiritual. Entendeu? Não vive como tem que viver a palavra de Deus. Então busque, ore, jejue e fala, Senhor, a tua palavra fala que eu tenho que receber o Espírito Santo, então me dê o teu Espírito Santo, eu quero ser batizado. Eu quero receber os dons espirituais como a Bíblia diz. É isso que você tem que fazer. Entendeu? Aprenda a palavra, ouça a palavra, mas dê lugar para o Espírito de Deus, que é o dono da palavra, agir na sua vida. Nessa tarde, ou noite, ou de manhã, o horário que você estiver ouvindo esse vídeo. Busque a presença do Espírito de Deus, porque essa é a essência. Aleluia. Em nome de Jesus. Boa tarde.